existem ali alguns cuidados, alguns sinais de alerta que são extremamente importantes para a gente salvar vidas. Então, se essa comunicação chegar até você de uma forma muito clara, você vai conseguir agir em algum momento e antecipar algumas coisas que poderiam trazer notícias não muito boas. Por isso que hoje a gente vai falar de morte súbita, o que acontece com o nosso cérebro, o AVC e até, gente, em jovens. A gente sabe que o número tem aumentado, né? Esse é um tema que a gente está fazendo agora, porque a gente está vendo os jogadores, a gente está falando de Copa do Mundo e esses acidentes nos pegam de surpresa, eles acontecem. Então vamos entender o que está por trás disso e quando desconfiar de que algo não está indo bem, para a gente conseguir salvar vidas. Doutor Heron Rached, mais uma vez comigo, nosso cardiologista, bem-vindo à minha nova casa, doutor. Que prazer te receber, viu? Prazer mais uma meu, vez. Carol. Você tá bem, doutor? Tô super bem Cuidando e sempre muito aí feliz aqui do coraçãozinho da galera. em ser convidado por você. Obrigada. Bem-vindo mesmo, viu? Doutor, quando a gente fala, então, de morte súbita e de aumento de casos, é um pouco preocupante, né? Como é que tem sido a sua prática clínica até de observar aí esses acontecimentos? A morte súbita sempre é um fato preocupante, né? Quando a gente vai conversar a respeito de números aqui no estado de São Paulo, lógico, é subdiagnosticado, mas nós tivemos no ano passado 2.500 mortes súbitas. Bastante. E entende-se por morte súbita uma morte inesperada que aconteceu nas últimas 24 horas. Tá. Né? Sem uma causa específica, sem uma doença específica que o paciente tenha. Ela tem sido muito noticiada entre os atletas. Né? Recentemente, atletas jovens, às vezes com condutas não aprovadas, né? Terminam apresentando quadro de morte súbita. Mas quando a gente vai ver as causas de morte súbita, né? Morte súbita sempre esteve presente. Uhum. Houve aumento de morte súbita? Houve. Mas se nós verificarmos, houve também aumento de fatores de risco. Né? Entendi. Hoje, a obesidade, o sobrepeso, ela está crescendo, ou seja, é um ritmo acelerado. Estima-se que praticamente em 2030, metade da população do planeta esteja com sobrepeso. Olha isso. Então, a gente está vivendo ali um paradoxo, vamos colocar assim. Enquanto a tecnologia só aumenta para cuidar dessa obesidade, que é o caso das canetinhas de GLP-1, a gente também tem um aumento da obesidade. Existe até, Carol, uma conscientização maior a respeito da atividade física. Mas você observa que depois que as coisas ficaram mais digitais, houve um aumento do sedentarismo com um consequente aumento da obesidade. Sim. Então, assim, não adianta de maneira nenhuma você usar os análogos do GLP-1, as famosas canetas, se você não faz uma atividade física, se você não tem uma dieta saudável. Agora, recentemente, você conversou das dietas pró-inflamatórias, certo? As dietas pró-inflamatórias, elas não são pró-inflamatórias intestinais. Elas são pró-inflamatórias sistêmicas. São dietas que podem promover doença nas artérias com a evolução e desencadear infartos e acidentes vasculares cerebrais, né? Que são as principais causas de morte súbita naqueles indivíduos maiores que 35 anos. A gente sempre divide aqueles indivíduos menores que 35 anos, as principais causas de morte são relacionadas com causas genéticas, as cardiomiopatias. E acima de 35 anos, mais as doenças arteriais, como o infarto e o AVC. Então, na proporção que você tem uma dieta mal equilibrada, que você tem sobrepeso, que cria um estado inflamatório sistêmico, que você tem outros fatores de risco, como hipertensão, tabagismo, ronco. Né? O ronco é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Né? Até a gente deixou aqui na tela, doutor. Vamos comentar? Vamos comentar. Vamos colocar na tela aí para vocês os sinais de alerta, então, os fatores de risco: dor no peito, palpitações, falta de ar, desmaio, tontura, cansaço aos esforços. Então, esses são sinais de alerta, mas os fatores de risco a gente pode citar: hipertensão, colesterol, tabagismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, história familiar e uso de algumas drogas que são estimulantes. Eu ia te perguntar sobre isso. Né? E agora, os sinais de alerta, Carol, é muito importante que todos saibam que a doença arterial coronária que provoca um infarto ou algumas doenças que provocam AVC, como colesterol alto, diabetes, são doenças silenciosas. Tá. Né? Então, e nas crianças também, doutor?
Crianças e adolescentes, vamos colocar ali jovens. Existem alguns estudos apontando que algumas crianças que faleceram antes dos 5 anos e foram necropsiadas, já havia presença de placas de gordura em algumas artérias. Meu Deus. Então, a doença aterosclerótica, ela começa muito mais cedo do que a gente pensa. Então, a prevenção, ela precisa ser também, o combate à obesidade precisa ser também muito mais cedo do que a gente pensa. Tem que fazer exame nas crianças. Muitos pacientes, eles perguntam, a partir de que idade eu preciso fazer check-up? Ora, se você tem uma história familiar de infarto, de AVC, de morte súbita, o quanto antes. Tá. O quanto antes. Alguns estudos mostram que intervenção, ou seja, usar medicamentos em pacientes portadores de colesterol alto com história familiar de infarto já está autorizado a partir dos 8 anos de idade. Puxa vida. Então, pacientes portadores de colesterol alto familiar, que a gente chama de dislipidemia familiar, eles já podem ser tratados a partir dos 8 anos de idade. Então, check-up, em geral, a gente recomenda a partir dos 18, 20 anos de idade. Mas assim, você tem que, no pediatra, já ter um perfil de glicose, colesterol, pressão arterial, tudo isso, para poder acompanhar. Mas a grande mensagem é o seguinte, doença cardiovascular muitas vezes não avisa. Né? Ela vem silenciosa. E check-up é importante para a prevenção. Sem check-up não tem prevenção. Doutor, qual o check-up hoje que a gente fala que é o padrão ouro quando a gente quer prevenir aí e entender, né? Aqui a gente está colocando alguns dos problemas, mas o check-up para a gente chegar ali, para salvar vidas mesmo. O check-up básico é uma análise de exames de sangue. Agora, recentemente, alguns novos marcadores de laboratório foram incorporados, como a lipoproteína A e a apolipoproteína B. Tá, além do além HDL, do colesterol, LDL, HDL, da glicemia, algumas vezes da hemoglobina glicada. Então, esses novos marcadores você precisa pelo menos ter uma vez na vida. Tá. Eles são marcadores que eles sinalizam a sua probabilidade, não é? Ou seja, existe realmente um fator de risco maior quando você tem uma LPA alta, certo? E as metas, né? É muito importante, até, por exemplo, se você tem história familiar, se você tem doença já mesmo subclínica nas artérias carótidas e tal, a meta que você precisa de LDL, de HDL e agora de apolipoproteína B. Que a gente também precisa manter dentro das metas recomendadas. Que é também dosado no sangue. Que é também dosado no sangue. E o eletro, doutor? O eletro ainda nos ajuda? Hoje a gente tem até relógios que já fazem, né, essa medição, enfim, que você consegue avaliar se o batimento está muito alto e até um eletro mesmo, em qualquer lugar. O eletro é uma peça fundamental. Não só para diagnóstico de infarto, mas também para diagnóstico de arritmias. Tá. E hoje o eletro, como você mesma falou, ele está disponível nos wearables, né, dos smartwatches, e ele tem reduzido consideravelmente o número de eventos cardiovasculares. Exato, porque algumas centrais elas já monitoram. E ele começa a apitar, né, quando tem algo estranho. Ele começa a apitar não só para quem está portando o smartwatch, mas também para uma central de monitoramento, muitas vezes, que está acompanhando de forma horizontal sua saúde. Tá. Então, muitas vezes o paciente começa a apresentar arritmia, mas aquela arritmia não se traduz em sintoma. Mas o smartwatch, ele já detectou, já comunicou ao centro de acompanhamento e o centro de acompanhamento entrou em contato com o paciente para ele comparecer a um pronto-socorro. Olha, que legal. Então, essa tecnologia é importantíssima, ela veio para ficar, não é? Sim. Hoje, não só os smartwatches, mas nós temos todos os wearables, hoje camisetas, né? Que as camisetas, elas detectam temperatura, nível de glicemia, batimentos cardíacos. Doutor, essa eu não conheço, não. Arritmias, né? Que legal. Então, tem muita coisa boa no sentido de detecção precoce de doença para prevenção de morte súbita. No celular a gente já tem aplicativo também que a gente consegue? O Simar está perguntando. Tem? Alguns aplicativos para verificar a glicemia, pressão arterial já estão disponíveis. Aqui mesmo no Brasil já está regulamentado o uso desses aplicativos. Que bacana, doutor. Agora, a gente pensa sempre no check-up, e claro, isso é responsabilidade de cada um, né? E a gente sabe que o SUS também hoje tem um trabalho que ele talvez não consiga atender todo mundo num tempo rápido, porque a fila é grande, mas todos esses exames a gente consegue fazer no SUS. Sim, consegue. Eu costumo dizer, Carol, eu conheço o sistema de saúde de vários países. Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer o sistema de vários países.
E o sistema de saúde do Brasil é um dos melhores do mundo. Uhum. É um dos melhores do mundo. O que é que a gente precisa? A gente precisa fazer isso que a gente está fazendo, conscientizar a população de que ela precisa de uma proatividade, ela precisa procurar o check-up, ela precisa procurar o médico. E a prevenção, até o Simar está falando, a gente tem que arrumar um jeito de diminuir as filas e até o próprio gasto público. Mas se a gente ensinar a prevenção, né, doutor? Prevenção, alimentação saudável, atividade física desde cedo, né? Educação em casa. Em casa, eu concordo. Agora, vamos falar um pouquinho de algo que tem sido preocupante também. Você colocou como fator de risco e essas mortes súbitas e até casos estranhos em jovens, e não só em atletas, mas aqueles jovens que estão nas academias. A gente sabe que o uso hoje de anabolizantes tem sido um pouco preocupante, né? E tem se tornado ali além da conta, né? O consumo, principalmente nas academias. Precisa ter uma responsabilidade sobre isso, né, doutor? Os anabolizantes podem trazer grandes perigos, né? Muito grande. Quando a gente começa a analisar a morte súbita entre jovens, a cardiomiopatia hipertrófica é uma das principais causas, junto com a arritmia. Tá. Né? E o que é a cardiomiopatia hipertrófica? É o engrossamento, né? É o espessamento do músculo do coração, né? Ele fica totalmente espessado, como uma forma de responder à sobrecarga que aquele indivíduo está se impondo, muitas vezes, a atividades físicas que não estão sendo acompanhadas regularmente. Né? Então, muitos começam a tomar anabolizantes. Agora, recentemente, nós tivemos um caso que foi extremamente reportado de um garoto que fazia uso de insulina, né? E o raciocínio dele totalmente equivocado para o uso da insulina. Né? Quando eu fui buscar a matéria, para entender a matéria, ele fazia uso de 1 colher de açúcar, em seguida injetava insulina, porque achava que conseguia dar energia à célula na hora que o açúcar entrava na circulação e ele, através da insulina, transportava para dentro da célula a glicose. Doutor, quer dizer, um equívoco total. Estamos falando daquele jovem que competia, agora não vou me lembrar o nome dele. O Gabriel. Gabriel, né? Que participava ali de competições, enfim, que é um mercado grande e tudo, mas olha o que está por trás, muitas vezes, para a saúde, olha o que ele fazia. Isso é perigosíssimo. E o mercado é muito apelativo, né? Hoje você tem acesso muito fácil à insulina e a algumas substâncias anabolizantes. Então, isso é muito preocupante, Carol. E a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de não fazer a mesma coisa que o Gabriel fez. Um dado muito importante, né? Eu já estou com 35 anos na profissão, atendendo paciente diariamente, mais de 200 mil pacientes atendidos na minha carreira, né? E recentemente eu tenho recebido bastante atletas para fazer um exame muito específico, que é o ecocardiograma com strain longitudinal. Né? E o ecocardiograma convencional, aquele que a gente fazia até poucos anos atrás, ele mostrava o coração totalmente normal. Quando essa modalidade de strain entrou, ele consegue se antecipar à disfunção do coração. Sério? O que é isso, doutor? É alguma coisa diferente? O estranho é o seguinte, o nosso coração, a gente imagina que ele se contrai quando tem uma visão bidimensional nesse sentido. Tá. Certo? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. E, na verdade, ele tem um movimento de torção, como se você estivesse torcendo uma toalha. Certo. Esse movimento de torção nós não estudávamos anteriormente. Só que antes do paciente perder a função de contração, ele perde o movimento de torção. Entendi. Então, se eu interrompo determinada intervenção com anabolizantes, medicamentos, na hora que eu tenho um strain alterado, eu tenho muito mais sucesso na recuperação da função do que aquele paciente que já perdeu a função do coração induzida por uso de medicamentos não recomendados. Entendi, doutor. Agora, o que é saudável? Porque a gente fala da musculação, do treino aeróbico, que acaba sendo um pouco intenso. Eu, por exemplo, sou corredora. Mas o que é considerado, então, a atividade física saudável, aquela que vai te trazer longevidade, que vai cuidar das suas inflamações, que vai te trazer prazer também, porque faz parte, mas que a gente precisa pegar peso, mas não muito peso, ou o quanto de peso, né? É o quanto a gente aguenta. Então, por exemplo, o uso de suplementos, que a gente viu agora na Naturaltec, é legal, né? E o que não é legal, doutor? Anabolizantes, o que mais?
Olha, o que a gente tem observado é o seguinte, a atividade física ela precisa ser individualizada. Tá. Eu não posso ter uma prescrição populacional, dizer que todo mundo é igual, porque não é de maneira nenhuma. Nem todo mundo consegue a mesma carga de atividade física. Perfeito. Não é? Estudos mostram que se você faz uma caminhada de 30 minutos por dia ou acumula 150 minutos por semana, Tá. você já tem uma redução expressiva na mortalidade cardiovascular. Tá, legal. Então, para aquele sedentário que não gosta de fazer atividade física, 30 minutinhos de caminhada, 30 minutinhos de esteira, já tem um impacto, né? O resto você vai prescrever de acordo com a programação do paciente. O que é que o paciente quer? Né? Alguns pacientes, eu não estou desestimulando de maneira nenhuma aqueles pacientes que querem fazer hipertrofia, Sim. que fazem suplemento. Mas assim, está muito longe do normal uma pessoa querer um nível de testosterona de 2.500, 3.000. Eu mesma sei que é muito alto. Então, o que é que acontece? Muitos pacientes, eles têm protocolo de injeção de testosterona a cada 3, 4 dias. Nossa, gente. Né? Porque acha que hipertrofiando, tal, quer dizer, o belo está por fora, mas por dentro está pouco analisado. Pão bolorento, como diria minha avó. Então não tem de se ter muito cuidado em relação a isso. Além disso, né, além das reposições de testosterona, reposição muitas vezes de GH, de hormônio do crescimento, e eles não fazem acompanhamento. Entendi. Então, você pode até, para determinado protocolo, se você está querendo fazer uso de suplemento e tal, você pode fazer uso de suplemento, desde que acompanhado, Carol. Desde que você esteja com o médico, desde que você esteja verificando seus níveis de hormônio, a parte de cardiograma, se o coração está espessando, a parte de eletro, se o coração carótida, está fazendo... né, doutor? Fazer ultrassom de carótida? Hoje em dia a gente... eletrocardiograma, o teste ergométrico ou ergoespirométrico para aqueles pacientes que querem fazer provas de corrida, certo? O ecocardiograma normal, certo? E o Doppler de carótidas, além dos exames de sangue. Então, esse pacote aí já consegue salvar inúmeras vidas. Doutor, vamos fechar falando de energéticos, que o Ocimar, meu diretor, me lembrou, que é uma febre, né? As pessoas tomam para ir para academia, tomam para ficar acordadas, tomam para estudar, mistura com álcool. É uma bomba? O energético em si, Carol, ele isoladamente, desde que não seja tomado de forma excessiva, e tem de se lembrar, o energético possui bastante açúcar e taurina, tá? Então, assim, para os pacientes, por exemplo, para a população diabética, né, nós não podemos prescrever energético, vai aumentar o nível de glicose, certo? E o energético, quando misturado com álcool, ele é um deflagrador de arritmias, mesmo em corações saudáveis. Olha. E nós tivemos, inclusive, uma entrevista que nós fizemos no passado, da morte do irmão de um MC. Sim, lembro. Então, o que foi que ele fez? Misturou o energético com álcool. Então, essa mistura de energético com álcool, e muitas vezes, ele é uma mistura sem limites, você não é um copo, são várias doses que você toma durante a noite, ela pode deflagrar arritmia e morte súbita. Além de que o energético em excesso, misturado com álcool, pode levar também a hipertensão e, aumentando os níveis de pressão, levar ao aparecimento do AVC também, do acidente vascular cerebral. É muito perigoso. Arritmia vascular, aumento de acidente vascular cerebral e aumento na incidência de infarto agudo do miocárdio. Pode acontecer com o uso excessivo dos energéticos misturado com o álcool. E doutor, você sabe que o Ocimar está dizendo aqui que ele já morou no Peru e lá é vendido em farmácia energéticos. Não é livre ali, como aqui, que a gente compra no supermercado e que daí os adolescentes falam, isso aqui pode vender para adolescente. E aí, muitas vezes, né, num momento ali, tem uma garrafa de alguma coisa na geladeira ou ali do lado, o jovem vai lá, curioso, né, faixa etária curiosa, acaba cometendo uma bobagem dessa e pode ser fatal, né? Com certeza. Então, alerta, né? Cuidado com energéticos, né, doutor? Tá certo. Eu quero te agradecer mais uma vez. Sempre um prazer. Eu que agradeço a você. Né, uma conversa. É isso, gente. Ponderado, equilíbrio. Faça o check-up. Né? Entenda os fatores de risco. Vamos tentar mudar a alimentação e passar em consulta. Não é verdade? Que assim a gente consegue salvar vidas.